Os irmãos, a todos conectados, veja bem, nós estamos aqui, mas o programa dia de hoje a gente deixa reservado para a nossa conversa teológica ou ministração também. Né? Então nós temos nas terças e nas quinta-feiras. E uma satisfação imensa ter a presença de todos vocês. Está conosco hoje aqui o pastor Eulálio Neto. Para quem não conhece, o pastor Eulálio Neto, ele é sobrinho do pastor Edilton, não é isso mesmo? Isso mesmo. É sobrinho do pastor Edilton. Pastor Edilton, que já foi pastor aqui no campo de Quijingue. Foi com ele que emancipou aqui o campo. E muitos irmãos lembram dele e mencionam, referenda como um bom pastor que passou por aqui. É muito querido. Eu preciso ter o contato dele para trazer ele aqui. Né? É necessário, né? E os irmãos se recordam muito bem de um bom trabalho, de um bom pastor, e Deus também me deu o privilégio de conhecer o pastor Eulálio Neto, né? Eu conhecemos desde o tempo ali de Bititá, né? Mas o que conhecemos ali foi coisa rápida, né? Rápido. O tempo se passou e depois a gente normalmente tornou-se agora reencontrar e tornou-se uma amizade mais profunda quando foi ali na Laje dos Negros. Ele estava trabalhando ali no campo de Tuiutiba, né? Depois de Tuiutiba era pastor auxiliar, depois foi para não, Tuiutiba não, pai. Tiquara. Tiquara, sim, Tiquara, você trabalhou ali, né, sendo co-pastor ali. Depois foi para o primeiro campo, Tuiutiba, depois Tuiutiba está hoje em Taquarendi, né? E onde ele passou, eu fui acompanhando ele, rapaz. Muito bem. E aí, o prazer de ter a sua participação aqui, pastor Eulálio Neto, tá certo? O grande amigo que Deus nos presenteou, cooperou conosco diversas vezes ali na laje. Vamos marcar um dia para você vir aqui também, nos trazer uma porção da palavra de Deus, tá certo? Pode agora ter a sua participação, a sua saudação, e depois a gente fala aqui do tema. Pastor Carlos Nobre, a paz do Senhor para o senhor, para a sua família e para todos os ouvintes, tanto da rádio, né, como também os que estão acompanhando aqui pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos, né, a esse momento de ministração. E eu quero reiterar que é um prazer muito grande estar cooperando mais uma vez contigo e pela primeira vez também nesse novo projeto. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para manifestar entre nós neste dia, nesta tarde. Quem ficar aí vai ser abençoado, não é isso? Com uma ministração abençoada. Muito bem, pastor Eulálio, satisfação ter a sua participação e presença. Meus irmãos, nós temos um tema aqui baseado em Mateus, capítulo 7, versículo 6. O que significa não lançar as coisas santas aos cães. No mesmo texto, em paralelo com este, no mesmo texto, o velho versículo diz, e não lançar as pérolas aos porcos. Né? Então, coisa santa, pérola. Podemos justamente dimensionar, né, como santa, pérola, valiosas, preciosas, preciosidades. Cães, porcos. Né? Ou seja, comparando. O que Jesus ele quis dizer com isso? O que nós podemos entender? O que nós podemos aplicar para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida espiritual? Né? Que nós podemos, a lição que nós podemos também tirar desta palavra. O que significa o que Jesus quis dizer. Não das coisas santas aos cães. Tá certo? Então, pastor Eulálio Neto, pode ficar à vontade. No decorrer, nós vamos aí interagindo e os irmãos também fazendo pergunta, lançar também algumas perguntas. Fique à vontade. Pastor Carlos, é um tema bastante pertinente e que traz alguma curiosidade, porque o que Jesus está tratando aqui, lógico, nós estamos tratando contextualmente do Sermão da Montanha, ou do Monte, né? E esse sermão é muito interessante porque Jesus trata de
vários aspectos, mas principalmente falando de algo interno, primeiramente, e depois de algo externo. Falar do Sermão do Monte é a gente compreender que Jesus não está pregando diretamente para pessoas não evangelizadas ainda. Jesus está pregando para pessoas que já devem ter ou deveriam ter um conhecimento, um nível de aproximação do Evangelho, e não, nesse momento aqui, nesse contexto, ele não está evangelizando aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Especialmente nessa parte do Sermão do Monte, Jesus está trazendo uma palavra se dirigindo à questão ética, da ética cristã. É isso? Então, observe que quando Jesus fala aqui porcos e cães, ele está utilizando podemos dizer, com alegoria, e não está diretamente chamando aquelas pessoas de cães ou de porcos. É isso? É muito importante a gente compreender isso, porque o que Jesus está trazendo aqui, ele está ministrando essa palavra para combater o julgamento hipócrita. Combater o julgamento hipócrita. Mas, além disso, Jesus também quer combater outro extremo, que é a ingenuidade espiritual. Então, assim, observe que a vida cristã é uma vida equilibrada. Jesus tanto está combatendo o julgamento hipócrita, como também ele está trazendo aqui uma palavra para aqueles que são ingênuos espirituais. Pastor Leandro, quando tu falou do equilíbrio, né? Eu lembro do sal, né? Nem ser salgado, nem susto, né? Jesus trabalhou com essa questão do equilíbrio, né? Exato. O equilíbrio é fundamental na vida cristã. Então, assim, há um erro comum quando nós achamos que a espiritualidade verdadeira é falar tudo para todos. Aí a gente pode até utilizar mesmo o contexto do Sermão do Monte, que Jesus estava ministrando para os discípulos, né? Tinha uma multidão ali ao derredor que também estava ouvindo, mas aquelas pérolas que Jesus estava lançando ali, apresentando, era justamente para instruir os seus discípulos primeiramente. Então, nem tudo deve ser lançado para todos. Eu acho que isso é um conceito interessante que a gente deve observar primeiramente aí, né? Muito bem. Interessante aí, né, pontuando sobre com quem Jesus se referiu. É interessante que ora Jesus se referia aos escribas, os fariseus, os saduceus, ora Jesus se referia aos discípulos, né? E a Bíblia deixa bem claro em momentos que ele se referia, né? E Jesus tendo justamente essa ideia de trazer para os seus discípulos, trabalhando nele, né? As preciosidades que eles deveriam ter, né? Mas pode continuar, pastor Carlos. Sim. A outra coisa também que a gente precisa deixar claro que eu até já dei uma pincelada aqui, é que nós não devemos compreender que Jesus está chamando aquela classe de pessoas de porcos ou cães, né? Nós precisamos identificar que o que Jesus está tratando aqui, deixa eu só tentar silenciar esse notebook, o que Jesus está o que Jesus está ministrando aqui é sobre a postura espiritual. Porque tem pessoas que se postam como cães e se postam como porcos, podemos dizer assim. Não é que Jesus está chamando eles de cães ou de porcos, mas nós podemos observar que existem pessoas que se comportam dessa forma. E se comportam em qual momento? Diante da pérola, diante das coisas santas, né? Diante da palavra de Deus, diante das coisas santas, essas pessoas se comportam como porcos ou como cães. Aí a gente tem que compreender o que seria, biblicamente, né?
o que seria porcos e o que seria cães. Correto? Sim. Então vamos lá. Cães. No contexto judaico, cães eles eram animais impuros, selvagens, que eram associados à impureza, violência e desprezo ao sagrado. Desprezo ao sagrado, E sim. desprezo ao sagrado. Então, observe, Sagrado, impureza, santo, santo e sagrado. Então, separado já para tem uma. Deus, né? Sim. Sim. Então, os cães aos quais Jesus está se referindo são pessoas que se comportam diante das coisas santas com desprezo ao que é de Deus, ao sagrado. Então, não é necessariamente chamando de cão, um cachorro, um animal, né? Um pet, Uhum. né? Ou até mesmo um cão com costumes selvagens, mas está se referindo àqueles que desprezam o que é sagrado. Pastor Lálio, Sim. então nessa questão aí, nós podemos entender que as pessoas ímpias entram no contexto desses cães. Exatamente. Por quê? Porque os cães são pessoas que tratam o sagrado com irreverência, correto? Sim. Então, quem é ímpio? É exatamente as pessoas que praticam a impiedade. E como que se comporta diante de algo sagrado, de algo que é de Deus, de uma forma irreverente. Então, são essas pessoas que Jesus está chamando de cães. Aí, a gente vai contextualizar o versículo, ele diz, não deis aos cães as coisas santas. Por quê? Porque não vale a pena. Como que você vai pegar algo sagrado e vai gastar isso com pessoas que serão irreverentes e que não vão valorizar Não aquilo que é valorizam, estão ali zombando, zombando, né? exato. E às vezes, eu estava há pouco instante no filme de oração, até ministrei hoje, e depois fui fazer uma visita para o irmão, e depois a filha conversando, tal, as pessoas falando ali e tal. Aí trazendo essa questão, porque a Bíblia é do homem, aí desfazendo da Bíblia, de Deus, tudo, e ela entendeu, o Espírito Santo falar com ela, olha, se retire. Eu lembrei até do tema. Né? Então tem movimento que não vale a pena a gente estar ali. Pessoas ímpias querendo debater algo que não tem entendimento e até desfazer de algo que nós temos uma convicção. E nós sabemos o que é santo, nós sabemos o Deus que servimos, a Bíblia que nós obedecemos. Aí a pessoa querendo distorcer isso. Ou seja, a Bíblia não vale a pena estar trazendo essas questões e tentando ali, como eu digo, a ferro e fogo, querendo trazer para a pessoa, convencer a pessoa ali naquela questão, enquanto o coração está duro, o coração está fechado, está incrédulo. Então, ou seja, então essas questões espirituais quanto à palavra de Deus, ensinamento, preciosidade, doutrinas que o homem não vai conhecer, tanto que a Bíblia diz, o homem natural não compreende as coisas do espírito porque lhe parece loucura. Então, essa questão entra também nesse contexto, correto? Sim, sim. Então, a pessoa está natural ali, a gente vai trazer algo espiritual, a pessoa não sei nem o que é isso. Exato. Aí o evangelho do Senhor, nós podemos classificar como algo santo, mas assim, o evangelho ele deve ser pregado para toda criatura, certo? Que é para a gente também não pensar, não, eu não vou nem pregar para essa pessoa. Sim, Não. sim, com certeza. O evangelho precisa ser compartilhado. Quando está falando dessas coisas santas, está falando de algo mais profundo, né? Está falando de algo mais profundo. E aí, certamente, por exemplo, tem pessoas, e na função pastoral, por exemplo, a gente se depara muito com isso, às vezes, um familiar, que às vezes é até da igreja, né? Mas pede oração. Olha por meu filho, olha por meu esposo, né? E às vezes a gente vai fazer aquela oração, mas a gente percebe que a pessoa não dá a mínima, né? Para uma oração, escarnece da nossa fé. Então, assim, aquilo certamente causa um incômodo. A gente, às vezes, vai por respeito à pessoa que está pedindo e tal, mas quando a gente se depara com determinadas pessoas com esse comportamento que trata de forma irreverente as coisas de Deus, certamente a gente cria um sentimento assim
certamente o Espírito Santo testifica com a gente que o ambiente não está legal para operar, para manifestar de Deus, porque as pessoas estão tratando de uma forma irreverente. Aí, essa parte dos cães. Os porcos são animais imundos também, segundo a lei, e ele representa impureza e incapacidade de discernir o valor espiritual. Então, os porcos, eles são são pessoas, né, que são incapazes de discernir os valores espirituais. O ponto, ele não é apenas moral, mas é também de incapacidade espiritual. Eu gosto sempre de falar aos irmãos que nós precisamos estar atentos, porque quem já está na igreja, já está sendo instruído pela palavra, ele não é que ele seja melhor que os outros. É muito importante a gente aplicar bem isso, que é para a gente não pensar que um crente ele é melhor do que o outro, não. Espiritualmente, essa pessoa está certamente um nível mais elevado. Por quê? Costumo dizer, nós seres humanos, nós somos compostos de espírito, alma e corpo, né? Então, sim, se uma pessoa não vem à igreja, não ora, não lê a Bíblia, não confessa a Jesus, que é o principal, ele está dentro de casa, termina a jornada de trabalho dele daquele dia, ele vai para casa, beber uma cerveja, fumar um cigarro, ouvir músicas indecentes, como que ele está alimentando o espírito dele? Porque alimentar o espírito não é só fazer uma prece no momento, né, de um desespero, de uma angústia, não é. Nós precisamos orar sem cessar. Nós precisamos estar vigilantes em todo o tempo. Então, como que alguém estará alimentando o seu espírito se ele não buscar esse contato com Deus? Então, tem pessoas que eles vivem aí dissolutamente, né, e não se preocupam em se fortalecer espiritualmente. São pessoas que são espiritualmente impuros e que não se sentem puros. Há uma incapacidade de ter um discernimento espiritual da necessidade deles. Aí Jesus fala a estes: nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Pastor, lá, então deixa eu ver se eu compreendi. Os cães, ele traz um significado. Eu estou pegando duas palavras que me chamaram a atenção. Os cães, aqueles que não dão valor ao sagrado, correto? E os porcos, aqueles que não têm discernimento espiritual. Exatamente. Então, exatamente. Se é santo, dá alguém que que despreza o sagrado, Jesus disse, não convém. Se é pérola, se não discerne nem o que é pérola, o que não é, então também não dê. Então, seja preciosidades espirituais da palavra. É isso? Tem pessoas que não vão compreender o grande valor, nem mesmo do evangelho de Jesus. Né? Porque tem pessoas que não respeitam, né? Não, aí tá falando da fé, tá falando de algo valioso. Mas tem pessoas que não conseguem nem compreender o valor que tem o sagrado. Então, a esses Jesus está usando essa alegoria dos porcos. Quem é que vai pegar pérolas e vai vestir porcos com pérolas, vai adornar os porcos, né? Quem é que vai pegar o filé mignon, vai pegar a picanha e vai dar aos cães? Então, essa alegoria Jesus está trazendo. Não pegue as coisas santas e dê aos cães, que não vão valorizar, não vistam os porcos, ou não deiteis aos porcos as vossas pérolas. É o que Jesus também está trazendo aqui. Uma outra coisa também importante que a gente precisa compreender é o que é pérola, né? O que é pérola? Então, dentro do contexto aqui, é algo de altíssimo valor no mundo antigo, e até hoje também, não é isso? Mas no mundo antigo, como está tratando do contexto, e também frequentemente associado aí já biblicamente, espiritualmente, à sabedoria e ao reino de Deus. Sim. Então, nós sabemos que a sabedoria custa muito caro. Quando a gente fala de sabedoria, é aquilo que a gente busca. E Tiago, ele diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto. Então, a sabedoria é algo que é custoso.
Sim. E aí, essas pérolas a gente não vai pegar e entregar, né? Não vai, de certa forma, perder tempo. Eu acho que o contexto trata exatamente disso mesmo, de perder tempo com pessoas que não vão discernir e elas vão teimar. Ô, pastor Carlos, eu sei que o senhor já lidou com pessoas assim, que você consegue convencer a pessoa com os argumentos, trazendo através da sabedoria, dos ensinamentos, e mesmo assim a pessoa insiste não, com aquele conhecimento, ou com aquela tradição que ele foi, né, que ele foi criado, fundamentado, ele não quer abrir mão de forma alguma, mesmo que as evidências estejam aí, comprovando. Verdade, verdade. Pastor Lálio, Jesus, ele teve no meio da multidão muitas pessoas por dia. Podemos ver aí 4, 5 mil pessoas. A exemplo da multidão, na multiplicação dos pães, 5 mil pessoas, para crianças, mulheres ali, a segunda parte que foi 4 mil. Enfim, em todo momento, Jesus ele esteve com multidão. Mas, no momento de ceia, só tinha os 12. Então, justamente isso se encaixa perfeitamente também, não dá as coisas santas aos cães, ou seja, as pessoas ímpias, nós a ponto de entregarmos ceia àquelas pessoas, porque nós vemos muitas igrejas por aí, não citando nenhum nome delas, mas tem muitas igrejas que qualquer pessoa que chega lá participa da ceia. Ou seja, ser algo sagrado, ser algo santo, reservado, e nem todos estão aptos a tomar. Isso também entra nesse contexto? Sim, com certeza, com certeza. Aí a gente observa que, biblicamente, existem duas ordenanças de Cristo, né? Sim, Para a igreja, que é a ceia e o batismo. Então, se é para a igreja, eu acredito que é justamente para um grupo seleto de pessoas que já, de certa forma, já tem um experimento na fé. Tanto que para a pessoa tomar ceia, participar da ceia, da mesa do Senhor, precisa ser batizado, e para ser batizado precisa compreender aquilo, tanto que nós, a nossa igreja, não falando das outras, da nossa, né? A nossa igreja, ela não batiza crianças, né? sim, Justamente porque a criança não tem essa compreensão acerca da fé e acerca também do pecado. sim. Então, se batiza aquele que tem a compreensão que precisa ser batizado para ser salvo, para professar para o mundo que agora tem uma nova fé. Então, se a pessoa não passou por esses critérios, não passou por todo esse processo, certamente essa pessoa ainda não está apta para compartilhar das coisas sagradas, né? E sim, É, a ceia claramente, assim como o batismo também, é algo sagrado, tanto que foi instituído por Jesus. E aí sim. a referência que o senhor trouxe, muito bem posta, Jesus não compartilhou esse momento da ceia. A gente vê multiplicação, que todos participam, né? Um milagre de Jesus, todos participam, mas o momento da ceia é reservado ali para aqueles que já estão sendo instruídos, preparados dentro dos critérios estabelecidos por Cristo. A gente vê Jesus curando muitas pessoas, libertando muitas pessoas, né? Saciando fome de muitas pessoas. Mas quando chegou no momento da ceia, Jesus reúne os 12. A igreja está ali representada por esses 12 que passaram por uma preparação. E ele Exato. mesmo disse, né, e de fazer discípulo, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja, biblicamente, a Bíblia não está bem explícita em dizer a ordem, mas Jesus trouxe uma ordem, primeiro, passando pelo batismo, depois participando da ceia. Jesus primeiro ele institui o batismo. Ah, pastor, mas o batismo já existia desde João, certo? Paulo falou que o povo foi batizado na nuvem, ok, algo simbólico ali, e de João do arrependimento. Mas Jesus ele instituiu da maneira que ele mandou fazer, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João não batizava no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Era também da ordenança da lei a qual ele estava ali naquele momento, de arrependimento, era um batismo ali de arrependimento. Então, Jesus Cristo, ele traz a sua modalidade de ser o batismo. Depois, ele traz sobre a ceia, instituindo a ceia. Assim, sempre eu instruo os irmãos, sempre a vez de culto de ceia,
Tem pessoas que estão ali, às vezes, pode ter pessoas que não são crentes. Antigamente, né, era só para os membros, porta fechada, tudo. Esse tempo se expandiu, né? E hoje, muitas igrejas ou quer igreja porta de vidro, então nem tem como esconder, né? Se era questão de estar restrito ali. Mas tem pessoas ali que são congregados, não são batizados ainda, pessoas que não são crentes, mas estão ali, e às vezes não tem esse entendimento. Então, sempre eu gosto de falar. Lembro, sempre quando eu lembro, né, diz, olha, Jesus primeiro participou do batismo, passou pelo batismo, depois ele instituiu a ceia. E assim nós fazemos. Aquelas pessoas que são batizadas, que são membros da igreja, esses sim devem participar da ceia. Geralmente tem pessoas que podem se constranger, um pode comer, outro não posso, por falta de entendimento, né? Então, já que a pessoa não sabe, não se constranger, então vamos dar ceia. Logo, Jesus está dizendo, não dê coisas santas a quem não tem o entendimento e nem o discernimento. Isso é uma pérola que nós participamos. Exatamente. Aí a gente pode até resumir toda essa fala na seguinte frase: o sagrado exige discernimento. É forte. Pronto, aí a gente liga, né? A gente liga, o sagrado exige discernimento. Eu não vou. Aí, olha o que Paulo diz aqui na leitura que a gente está acostumado. Eu costumo dizer para a igreja o seguinte, aqui, ó. Olha o que Paulo diz: não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou seja, quando a gente come e bebe em casa, a gente come para matar a fome, bebe para matar a sede. O nosso sentimento é esse, quando nós estamos em casa. Se Paulo usa esse ambiente doméstico, né, para exemplificar que não deve ser dessa forma que nós devemos participar da ceia, é porque o nosso sentimento, o nosso discernimento deve ser voltado justamente para o sagrado. Então, nós temos que ter esse discernimento. Eu não estou participando da ceia só para cumprir... tabela. Cumprir tabela, ou só aqui degustando um pedaço de pão, né? Degustando um pouco de suco de uva. E tem gente que às vezes vai participar da ceia como... Eu não sei, eu não estou me recordando como é o nome daquele pessoal que trabalha justamente com isso, degustando, né? Mas tem pessoas que vão só para avaliar se o suco está bem gelado. Exato. Se o suco está bem geladinho, está no ponto, se o pão está perfeito. Entendeu? Então, assim, precisa ver. Aí Paulo diz ainda assim, ó: qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. O que é isso indignamente? Come e bebe para a sua própria condenação. Por quê? Porque não discerniu o corpo do Senhor. Então, nós precisamos ter discernimento para participar do sagrado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Então, nós temos que ter o discernimento das coisas santas. Se nós não tivermos esse discernimento, nós não estaremos aptos. Aí está enquadrado também, justamente nessa questão, né? Quantas pessoas já participaram da ceia em vários lugares por aí, indignamente, né? Sem ter ou sem levar adiante, porque a ceia é cheia de símbolos. Um deles é o quê? Todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes o cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que venha. Ou seja, eu não estou apenas participando porque eu sou membro de determinada igreja, eu estou participando porque eu estou assumindo um compromisso com Cristo de propagar o Evangelho. E para isso eu preciso ter discernimento do Evangelho, eu preciso conhecer. Bênção de Deus. Ó, pegando o paralelo que você falou aí sobre o comer em casa, o suco, o pão, diferenciando da ceia, quando nós nos reunimos, eu lembro do mesmo texto aí em 1 Coríntios 11, 26. Se eu não me engano, é 26 mesmo. Este pão, quem comer este pão e beber este cálice. Ou seja, eu gosto de frisar isso aí sobre Jesus diferenciando Paulo diferenciando este pão, ou seja, é diferente do pão que comemos em casa. Aqui é pão de uma simbologia memorial. Aqui é um cálice de simbologia memorial. Corpo e sangue. Também trazendo a importância. Sim. Pastor Leonel Neto, pode dar suas últimas considerações e uma alegria
uma satisfação tão grande ter a sua presença aqui conosco, viu? Muito bom, muito gratificante, edificante. Passou rápido, hein, o tempo? Rapaz, passou muito rápido. Muito bem. Então, nós precisamos guardar esses ensinamentos. As palavras de Jesus não são palavras de segregação, jamais, o evangelho não é isso, mas aqui ele está classificando, ele não está atacando pessoas, não está chamando de porcos nem de cães, devemos guardar isso, mas ele está ali demonstrando que as coisas do reino de Deus, as coisas santas, têm valores inestimáveis. E nós precisamos valorizar muito. Então, se de repente tem alguém ouvindo esta programação, ouvindo esta palavra, e de repente até se sentiu ofendido, né? Não fique chateado com a gente. Busque o conhecimento da palavra de Deus. Busque conhecer a palavra de Deus e você vai perceber o valor que a palavra do Senhor tem para a sua vida. Capaz de transformar, capaz de mudar, de transformar o mais vil pecador. Então, essa palavra que nós deixamos, até era para falar no início, eu acabei esquecendo, mas eu sou muito grato por essa oportunidade de estar falando para os irmãos em Kijing. Conhecemos muitos irmãos aí, e que todos sejam abraçados pela minha pessoa, pela minha família, e nós estamos aqui, pastor Carlos, à disposição quando precisar. Eu espero também que, por mais que o tempo tenha sido curto, mas que nós possamos ter alcançado, né, de alguma forma, o entendimento das pessoas, e um tema que não é tão simples, traz um pouco de complexidade, porque tem figuras aí, tem alegorias nas palavras de Jesus, propositalmente, para chamar atenção, né, cães, porcos, palavras fortes, principalmente para a cultura judaica, mas tudo isso para chamar atenção, para as pessoas buscarem o significado e compreenderem. Então, que nós possamos cada dia mais estarmos crescendo na graça e conhecimento da palavra do Senhor, para não errarmos. Isso. E interessante que a Bíblia fala de ímpios, né? Trazendo a questão de cães, pessoas ímpias e piedades, aqueles que murmuram, que não creem, que não temem a Deus. Porque a Bíblia diz que tem pecador, se esse é temente, se esse teme a Deus. Então, tem pessoas que não fizeram compromisso ainda, mas eles se reprimem em fazer certas atitudes, certas coisas, cometer certos pecados, pelo temor, às vezes, ouvir a palavra, às vezes o pai é crente, às vezes o irmão tem algum parente crente, e o temor em si. Agora, tem pessoas ímpias que, como a Bíblia fala ali em Salmo 1, né, sobre o caminho e roda dos escarnecedores, aqueles que escarnecem, né, tem o prazer de escarnecer. Então Jesus nos traz também atenção sobre essas pessoas. Exato. É muito importante isso para não criar uma interpretação, ou até mesmo se alguém tiver essa interpretação, ser corrigido, que os cães e os porcos não estão se referindo aqui a quem não é crente. Não é isso? Sim. A gente precisa ter esse cuidado. São pessoas que são, de fato, irreverentes, que zombam, que tanto não gostam, não acreditam na palavra de Deus, como também atacam, perseguem aqueles que professam e que semeiam a palavra. Verdade. Nosso irmão Rogério, vocês só falam verdade puras. Amém, meu irmão? Deus abençoe. A vereadora Ivani Costa, você conhece, pastor Eulálio? Queimada dos crentes, né? Isso, ela está dizendo aqui, pastor Eulálio Neto, ela disse, faz tempo que não vejo. Verdade. Olha aí, irmã Ivani, chama para pregar aí, uma pregadora do evangelho. Muito tempo que a gente não se encontra. Muito tempo. Deus permitir, estarei hoje lá da Queimada dos Crentes. Fábio Vieira, lá da Laje, Deus abençoe, bem como Josi Araújo, Jurandir, alô Juranda, aquele Kijing, Matheus, a nossa irmã Lília, a minha esposa Nayara Nobre, meu amor, minha linda, um beijo para você também, para minha filha Jéssica Nobre também, que está aí conectada, aí participando, Meire Cavalcante, Deus abençoe também Meire, aqui também, de Kijing, Isabel, está sempre também conectada, a irmã Isabel, irmã
de Osana, missionária Osana, lá o Isabel, Ronildo, lá do setor da Jurema, aqui do campo de Quijingue, muito bem, Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem, o Cavalcante 2698, Deus abençoe também a sua vida. Muito bem, deixa eu ver se falta mais alguém aqui. Eu sempre gosto aqui de dar uma interagida aqui, compartilhada com nossos irmãos. Muito bem. A irmã, aqui pelo Instagram, a irmã Raimunda, ela pede um louvor para a irmã Flávia, que está aniversariando hoje. Nós vamos finalizar o programa, vou pedir ao pastor Lálio que finalize esse trabalho com uma oração, né? Pedindo ao Senhor Deus e que vidas que participaram desse programa, pessoas que não são evangélicas, que também participam desse programa, né? Que ouviram a palavra, e nós irmos à igreja, termos esse conhecimento, né? Esse conhecimento de termos, né? O Senhor Deus nos nossos corações, anunciando a palavra. E eu quero trazer um alô aqui para meu pai Antônio Nobre e minha mãe, Joselita Nobre, está fazendo aniversário hoje também, meu amor. Feliz aniversário. E o louvor também que vou soltar aqui, vou oferecer para a senhora, viu? Gerson Rufino, quem te chamou foi Deus, após a oração. O pastor Lálio também vai estar orando pela sua vida também. Tá certo? A irmã Josimara, conhecida como Bibinha, secretária de Agricultura, congrega aqui com a gente, Nick Jing, Deus abençoe. Muito bem, deixa eu ver aqui, Tô passando aqui a mensagem, de vez em quando a mensagem